já vou falando um pouquinho sobre o objetivo da live, né? Então a gente vai falar sobre as questões da autoestima, o quanto que a autoestima elevada pode prejudicar, né? Porque o elevado é aquele que está acima, né? Que tem sempre uma insegurança aí escondida em algum lugar. Tem aquela autoestima que é aquela que é meio que mais que 40% da população tem, que é aquela autoestima frágil. Então, assim, a gente se preocupa demais com a opinião do outro, né? O nosso eixo sempre está no outro, na crítica do outro e tudo mais. E tem a autoestima baixa, que essa é aquela que normalmente até está acompanhada de algum tipo de depressão e tudo mais. E tem a autoestima boa, que é aquela autoestima equilibrada, que é aquela que a gente busca o tempo inteiro nas nossas vidas, né? Que é aquela ideal, vamos dizer assim. E essa daí que a gente vai focar muito nessa nossa live de hoje, falando muito sobre como a gente chegar no equilíbrio de tudo isso, né? E a Pri, cadê a Pri? Pri, cadê tu? Pri, vamos lá, Pri. Ah, chegou, Oi, bonita! lindona! Tudo Tudo bem? bem? Tudo, e Tudo você? bem? Seja muito bem-vinda. Se você conseguir Obrigada, viu? clarear um pouquinho só a luz para a gente conseguir enxergar esse rosto lindo seu aí. Eu percebi isso que tá diferente a luz, né? Tá Peraí. meio escuro, mas se não, tudo bem. Você tá toda É, bonita como sempre, então tá. Não obrigada. tem muito, não tem muito problema, não. Ué, é que tá esquisito. Peraí que Não, eu vou tentar. Vou fica tentar acender outra tranquilo. luz, tá? Peraí. Vamos ver se dá uma melhorada. Peraí. Mas fica tranquila. Qualquer coisa a gente segue do jeito que dá, porque tá tudo certo. O que importa é que a gente vai falar aqui, né? Tem muita É, gente entrando. vê Sejam se muito melhorou. bem-vindos. Tá melhor. Então vamos lá, Melhorou? Pri. Eu já Tá. comecei a introduzir o assunto aqui com a turma. Falei da questão da autoestima, dos tipos de autoestima. Comentei sobre a questão de estarmos em. Que nessa live a gente vai falar muito da autoestima saudável, que é aquela Sim. autoestima boa que está vinculado ao equilíbrio, né? Tudo que está É. nos extremos, ele é muito complicado, tanto aquela elevada que está acima, que às vezes até menospreza as outras pessoas, né? Sim. E aquela baixa que é o nível que às vezes beira, inclusive, uma depressão, algum tipo de distúrbio físico ou emocional, enfim. Nesse caso, a gente vai focar muito nessa live o equilíbrio dessa autoestima, né? Então, assim, todas as mulheres têm essa questão muito forte, até por conta de uma questão cultural, né? De as pessoas É. esperarem que as mulheres sejam lindas, maravilhosas, e hoje em dia, além de lindas e maravilhosas, a gente tem que ser A ainda Mulher competente, Maravilha. É. tem que dar conta de todos os papéis e de todas as coisas, né? Então a gente É. sabe o quanto que isso é pesado, o quanto que isso cansa, né? Então o objetivo aqui é justamente a gente falar, mulherada, sejam lindas do jeito que vocês são. Óbvio que a gente não quer aqui, a gente não está questionando de você se cuidar, mas isso tem que estar muito vinculado àquilo que é saudável para você, aquilo que É. você consegue cumprir, vamos dizer assim, sem ser um peso, sem ser uma dificuldade, sem ser doloroso, vamos dizer assim. Então, agora que muitas pessoas já estão entrando, Pri, se apresente, fala um pouco de você, muitas pessoas aqui já me conhecem, Ah, fala um legal. pouquinho aí. Gente, é ótimo estar aqui conversando com vocês, a Dani. Nossa, a gente sempre tem uma conversa muito boa, né, quando a gente está junto. É,
E eu sou biomédica, eu trabalho na área estética e 90% do meu trabalho ele é focado na harmonização facial. Para quem não sabe o que é a harmonização facial, é deixar o rosto em equilíbrio. Às vezes a gente tem algumas coisas que incomodam na gente, né? Eu tinha um problema sério com a sobrancelha, gente. Minha sobrancelha, uma era aqui em cima, a outra aqui embaixo, e aquilo me incomodava tanto. E foi aí que eu me descobri na estética, né? Eu consegui corrigir isso e hoje eu consigo fazer esse favor para muita gente, né? Não só sobrancelha, como nariz, bochecha, tudo no rosto dá para mexer, Faz um sem check-up exageros. aí, uma recauchutagem de É, forma não tão invasiva quanto uma plástica, né, Pri? isso, ela é Que minimamente também, invasiva. isso, que isso também é uma coisa, né? Porque além de você fazer, você tem que estar linda e maravilhosa, você sofre para estar assim, né? Não que É. alguns tratamentos estéticos não sofra, a gente não sofra também, mas muito menos, né? Não é o impacto de uma cirurgia plástica que você tem que reconstruir um rosto, que você tem um pós-operatório super pesado, né, Pri? Ele é minimamente invasivo e o melhor de tudo, assim, o tempo de recuperação, ele é muito menor, os procedimentos que você faz, 95% você pode voltar a trabalhar no mesmo dia, e por conta da pandemia eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, puxa vida, agora a coisa vai ficar difícil para mim, porque é a primeira coisa a ser cortada, e eu percebi que a mulherada toda, os homens também, não são só mulheres que eu atendo, né? Os Com homens também. certeza. O pessoal começou a trabalhar de casa e todo mundo home. Então, às vezes o pessoal ia para o consultório e estava em reunião, e eu atendendo e a pessoa está em reunião. E o que as pessoas têm falado para mim? Poxa, Pri, eu tô de máscara e agora eu tô me vendo no vídeo. Gente, eu não percebi, o tempo passou tão rápido, eu tinha tanta coisa para fazer que eu não percebi que eu envelheci. Gente, agora que só aparece daqui para cima, eu tô vendo todas as minhas rugas, eu tô vendo a minha pálpebra caída. E aí eu falei, gente, que beleza, né? Pra mim Para foi você foi bom. ótimo, né, Pri? Eu achei, falei, pronto, agora parei de trabalhar, ficar um ano sem trabalhar, como eu vou viver, eu não sei, né? Mas enfim, foi maravilhoso. E esse é o meu trabalho. As outras partes, depilação a laser, secar vasinhos, peeling, enfim. Tudo voltado para a área da estética, da beleza, para o bem-estar, né, da mulher, sem exageros. Eu não gosto dos exageros. É isso aí. O objetivo é as pessoas se sentirem bem com elas mesmas, né? Assim, eu não Sim, sou contra procedimento estético, eu não sou contra cirurgia plástica, eu sou totalmente a favor desde que ela esteja pautada numa pessoa segura de si, que sabe o porquê que está fazendo isso, que ela está bem emocionalmente, ela não está tentando fazer isso para chamar a atenção de alguém especificamente, porque aí, assim, quando a gente foca no outro e não foca na gente, a gente acaba fazendo coisas que às vezes a gente se arrepende, né? isso acontece E, muito e cria uma quem tem expectativa, né? E cria uma muito expectativa, que grande. às vezes você faz toda essa coisa, muda todo o seu rosto, o seu corpo, e o que você tinha que corrigir, vamos dizer assim, né? Que era alguma coisa interna sua, né? É, Alguma coisa de se amar, se respeitar e se tratar com carinho e com ternura, né? sim, É isso que eu indico para as pessoas, né? é, Defeito todo mundo tem. Quando a gente começa a procurar uma perfeição, quando isso foge, né, de um contexto, você acaba se machucando demais. E cria uma sim. expectativa muito grande. Porque o É, resultado, você pode até ficar linda, mas o depois a sua vida continua do mesmo jeito e as coisas não caminharam do jeito que você imaginou e você fica frustrado, né? você tem razão. Tem muita gente que foca, investe tudo para beleza. Ah, não, eu vou fazer tudo. Cai de cabeça naquilo. Depois ela se olha ou ela não se reconhece do que ela fez, ou ela se olha, ela gosta, mas o problema que ela tinha, aquilo não resolveu, né? Porque o problema está realmente com ela. Expectativas que estão fora do alcance de qualquer profissional da estética, porque tem gente que ela Quer não se fazer milagre, né? aceita. A pessoa quer Uhum. ficar a cara da Gisele Bündchen e ela não tem o biotipo dela, né? E a gente vai fazer o quê? Menina, isso Milagre, não dá, não acontece. rola. Eu chego uma foto Acontece. lá
sei lá, com alguma atriz famosa. Ah, eu quero parecer com a Isis Valverde. Faz o seu melhor aí. Exatamente. Isso é muito comum, viu? Aparecer com a foto e falar assim, eu quero essa boca aqui. Você faz essa boca, porque se não for essa boca, eu vou ficar brava, ou eu não vou embora. E não é assim. A harmonização, ela respeita muito o biotipo do rosto de cada pessoa, né? Você Uhum. consegue melhorar, você consegue rejuvenescer. Você consegue muita coisa, mas você não consegue transformar, Você não né? consegue virar outra pessoa, né? A não ser que você faça uma Exatamente. plástica de fato, né? E aí, É, assim, as pessoas às vezes até fazem essa plástica, até modificam completamente o seu rosto, e elas olham no espelho e falam, ué, essa não sou eu, né? Eu é. não consigo me reconhecer nesse corpo, né? Nesse rosto, nessas características. E aí, como que resolve? Não resolve, né? É Porque grave, é você já perdeu, gravíssimo. né? Você já perdeu a sua essência, né? Aquilo que você já Exatamente. era, né? E isso, algumas pessoas que não, como é que eu vou te dizer? Tá tão fraca que aí ela não aceita e ela dá fim. Isso acontece muito, Muito né? doloroso, né? É triste de ver. Então, por isso que a gente tem que se preocupar muito com até onde eu preciso, né? Até onde é aceitável, né? Vamos Aceitável, dizer assim. Porque Uhum. quando foge do aceitável, e aí não é aceitável para os outros, é aceitável para mim. Até que É, ponto que eu estou fazendo algo que não vai me ferir profundamente? Né? Estão é, perguntando aqui de onde nós somos. Nós somos de São Paulo, capital, viu, Fabiana? A gente aqui da Vila Leopoldina. Seja isso muito aí. bem-vinda. Bem-vinda. É um papo Então, gostoso Pri, de falar, né? é De a muito gente é citar. gostoso, é importante, a gente tem que trazer essas questões, né? Uma coisa arrumar uma coisinha aqui, outra ali. Eu acho que todo mundo olha no espelho um dia e fala assim, poxa, não estou satisfeita com minha boca que caiu, um negocinho que é normal, né? A É o gente que vai não foi criado acontecer. a gente não foi criado para envelhecer, né? A nossa geração não foi criada para envelhecer, a nossa geração Mas o foi criada para processo, ser linda, maravilhosa pro resto da vida. Só que isso é natural, e né? a Isso gente não vai aceita, acontecer. né? O Não processo de aceita? envelhecimento, ele não Não. para. E ele não para. E quanto mais a gente foca nisso, parece que mais a gente olha, né? As nossas marcas de expressões e tudo mais. E é óbvio que a gente olha e às vezes não está tão satisfeita quanto gostaria. Mas assim, quando a gente olha o todo e tudo que a gente viveu na nossa vida, todas as nossas experiências e tudo aquilo está marcado nesse corpo que você carrega. Né? Todas as É, experiências, todas as cicatrizes, todas as estrias, todas as celulites, né? Ninguém gosta de estria e celulite. Fala, ah, eu amo minha estria e celulite. Mentira, amar você não ama. Você é, aceita, né? Você aceita quando você já é uma mulher, sei lá, de 40 e tantos anos, de 50 e tantos anos, que você já teve X filhos, você começa a aceitar o seu corpo, né? é. Esse é o objetivo, que você comece a aceitar que a vida passou, mas ao longo desse processo você viveu muitas coisas importantes e muitas coisas especiais. Que você, se Sim, você não tivesse passado, você não seria a pessoa que você é hoje. E é óbvio, é, né? A gente quer estar sempre bonito, né, Pri? Sempre é. bonita, sempre satisfeita com o que a gente está vendo. Mas, acima de tudo, a gente tem que acolher quem a gente é, né? E Sim, aí a gente vai entrar um pouco, Pri, na questão daquela boa, aquele autoestima boa, né? Então, falar daqueles pilares que a gente comentou sobre os principais pilares, que até o próprio Diogo Lara, que é um neurocientista, psiquiatra, super renomado, ele fez até um livro sobre esse assunto que chama Imersão, e ele fala muito dessa questão do quanto que hoje em dia as mulheres, principalmente, são pessoas que sofrem demais com essa questão de autoestima. E o sim. quanto que elas superestimam, e o quanto que as pessoas hoje falam tanto de você tem que ter autoestima elevada. Não, você não tem que ter uma autoestima elevada, você tem que estar bem com você mesmo. O elevado É, é quando você também está inseguro, você não está bem também. Né? é, Então, essa coisa da autoestima elevada, as pessoas falam tanto, mas ela não é tão saudável quanto a gente imaginava. é. Então, É, fica à Dani, porque vontade aí, assim, Pri. tudo na vida da gente tem que ter um equilíbrio, né? E eu acho que o maior problema de nós, mulheres, a gente se compara muito.
A gente se compara uma com a outra, a gente se veste pensando no que a outra vai falar, a gente pinta o cabelo esperando um elogio de uma outra mulher, a gente nem liga se o marido fala, nossa, o que é isso? Seu cabelo, ai, você não entende nada de moda. O problema é a outra mulher. Outra coisa que também eu acho que influencia muito são aqueles padrões de beleza da internet que a gente vê no Instagram. Nossa, aquele corpo perfeito, aquele nariz, aquela boca, aquele olho. Aquele Photoshop, né? Aí que tá. Aí a pessoa esquece do Photoshop, que tem aquele aplicativo que vai te deixar com a cintura mais fininha, Sim, tem. né? Um bumbum mais redondinho, tudo mais Não bonito. dá pra buscar isso, né? É dolorido buscar mas isso, a maioria né? das vezes a gente se frustra com isso, né? Poxa, por que eu não tenho? Por que eu não consigo? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Eu tenho que cuidar da casa, do trabalho, dos filhos, da roupa, da comida, de tudo, do marido. E eu? Eu fiquei para onde? Né? Eu A sempre gente fico não em fica, último né? lugar. A gente não fica, essa que é a realidade, né? Se E, você e não a gente reserva acaba um se tempo de perdendo. qualidade para você e falar assim, não, esse é o meu momento e eu vou cuidar de mim sim, porque se eu não estiver bem comigo mesma, eu Não não vai cuidar de consigo cuidar ninguém. de todo o resto. E outra É, coisa, a gente não tem que dar conta de tudo, é coisa nenhuma. Quem disse isso exatamente. pra gente, né? É. Então, assim, eu acho que é uma imposição que foi criada ao Lá longo desses atrás. últimos anos, porque assim, a gente quis, eu quero ter direitos, eu quero empoderar, eu quero tudo isso, só que ao mesmo tempo que a gente ganhou alguns direitos, né, vamos dizer assim, de certa forma a gente ganhou um peso de ter que ser essa mulher foda, essa Dani, porque só mulher. acrescentou, não foi substituída Então, uma coisa por outra, só não, acrescentou. não. E assim, a gente acredita que isso é o modelo ideal de vida, e não é. Não, Né? não Então é. a gente tem que começar a olhar para as nossas vulnerabilidades e falar assim, eu não dou conta. E eu É. não preciso dar conta. Eu preciso de ajuda sim. Só que a gente não foi criado para pedir ajuda. A gente foi criado É, para dar conta. É é. tipo burro de carga, e a vida não é isso. E aí vem Né? aquela Então, assim, autocobrança, né, que fica na cabeça da gente, não, e aquela, assim, meu Deus do céu. você quer ser você quer ter uma realização profissional, e aí você tem que abrir mão de algumas coisas, porque aí você não consegue ficar com seus filhos o dia inteiro, ou você tem uma coisa, você É, tem outra. Dificilmente você é. consegue carregar as duas coisas. E aí você tem que estar linda, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar e chegar à noite e ainda dar conta dos filhos. E aí, você faz como? Que horário que você vai fazer as coisas para você? Né? E além É. de aí chega à noite, ainda tem o marido, né? Tem as outras coisas e tem a casa, você tem seus estudos, tem inúmeras coisas que você tem que fazer também ao longo desse caminho, né? É, são Não muitas é? coisas que a gente precisa separar e falar o que é prioridade na minha vida, né? O que pode ficar para depois, o que eu posso fazer primeiro. É, principalmente as mulheres que têm filhos, os filhos são a prioridade, né? Então, a gente precisa ter assim o autoconhecimento, refletir sobre tudo que passa na nossa vida, como o nosso autoconhecimento, como eu sou, né? O que eu posso melhorar nisso ou não. E a gente às vezes não vê isso, a gente só se cobra o É, tempo todo. E isso acaba fazendo mal pra gente, e é aí que a nossa estima vai lá pra baixo de uma é. vez. Ou a Porque pessoa se larga a frustra, mão né? de tudo porque se É, frustra. E é, aí ela se deixa completamente de lado. Eu já vi muitas mulheres chegar e falar assim: eu passei a vida inteira cuidando dos meus filhos. Todos eles casaram e olha como eu tô. Eu era bonita, eu tinha um corpo bonito e pior ainda, o meu marido, eu não tenho mais nem o marido. é. Então, porque Porque ele foi embora. ela se É, deixou tanto de lado que ela não se deu o valor que ela precisava, né, ter dado para ela mesma. Então, isso eu acho que é o pior de se ver. Ou então a pessoa deixa tudo de lado, ela fala, quer saber? Tchau marido, tchau filhos, eu vou focar no meu profissional, eu vou ficar linda, maravilhosa. E aí a pessoa acaba se tornando aquela pessoa insuportável, que é a autoestima super elevada, né? E ela é. acaba passando por cima de Esquece todo o resto, mundo. né?
esquece o resto, e a importância dela é só aquilo, e acaba sendo fútil, né? Muita futilidade, aquela pessoa vazia. E aí ela tá linda para todo mundo, mas quando ela deita na cama dela, ela chora. Com Porque certeza. ela Porque chora. ela não está plena, né? Na realidade, ela está ali cumprindo um papel que em algum momento alguém colocou na cabeça dela. E o pior, É. Pri, é que assim, aí eu, como profissional de desenvolvimento humano, eu trabalho muito questões de crenças limitantes, né? Então, tudo aquilo que está lá no nosso subconsciente, né? Tudo aquilo que em algum momento foi plantado na nossa cabeça. Então, em algum momento você viu que a Mulher Maravilha era a mulher ideal, então você projetou na Mulher Maravilha, ou então em alguma mulher que era muito forte dentro do seu círculo de convivência, e você se projeta nessa pessoa e você acha que ela é indestrutível. Então você fala assim, essa pessoa aí que eu quero seguir e é assim que eu vou ser. E aí, isso daí foi plantado em algum momento lá na infância, na adolescência, só que você carrega isso. É E a gente cultural, não vai vendo, adianta. né? Até as princesas da Disney viraram as guerreiras fortes e que dão conta de tudo, né? Entendeu? Então, assim, é esse o estereótipo de mulher que a gente tem de modelo hoje, né? Não que ele seja É. ruim, não é ruim. Eu acho que a gente tem que ser forte, eu acho que a gente tem que buscar os nossos sonhos, a gente tem que se cuidar. Só que é aquela coisa, eu tenho que deixar de lado aquilo que está fora, né? Olhar aquilo que as pessoas estão exigindo de mim, ou o que eu acredito que estão exigindo de mim, porque ainda tem isso, né? A minha percepção em relação ao mundo, e às vezes nem estão exigindo isso de você, mas você tem uma autocrítica tão forte que você acaba assumindo aquilo como uma verdade absoluta para você. E você segue a vida desse jeito. E É. aí é nesse momento que você começa esse processo de autossabotagem, né? E você cria uma situação para você e uma ideia de uma mulher estereótipo perfeita que você nunca vai ser, porque ninguém é. Ninguém vai Mas seria ser. maravilhoso, né? Eu queria. Seria. Seria Querer a gente ótimo. quer. Mas é assim, e a graça da vida? Qual que seria? É E verdade, tudo ia ser perde muito total. fácil. Tudo ia ser É. muito tranquilo e você não teria desafios para você Não alcançar. tem sonhos, Seria não tem tudo. luta, não tem Não, nada, porque né? a sua A vida é perfeita. perfeição. Você entendeu? Então, assim, eu acho que o barato da vida é justamente você ser imperfeita. Né? Uma É. coisa é você se cuidar, uma coisa é você se amar e querer estar bonita, mas você assumir as suas imperfeições. E aí que a É. gente entra naqueles pilares que a gente comentou do Diogo Lara. Porque ele fala Uhum. que a boa autoestima é aquela pautada na autoaceitação, é aquela É pautada no isso. autorrespeito, ou seja, autorrespeito em relação com os outros, né? Então, assim, as pessoas exigem de você, mas você também tem que ter esse respeito em relação a você, né? Não só em Sim. relação aos outros, né? A questão da aceitação, da autoaceitação, é aquela da imperfeição mesmo, saber que você não é perfeita E e que que tá tá tudo tudo bem. bem, você não É. precisa ser perfeita, né? Aí Sim. tem a autoempatia, então você se olhar com ternura e tudo mais, né? Fala dos outros pilares aí, Pri. Então, e isso tudo, você falou da autoaceitação, do autoconhecimento, né, que eu já tinha falado para Da você. autoaceitação, do autorrespeito e da empatia. Sim, o Aí tem aí, autocuidado, né, o autocuidado da gente ter o cuidado com a gente. Aqui seria mais a empatia com a gente mesmo, né? E cuidar, e tudo, todas as coisas que a gente possa fazer de forma que não seja dolorido para a gente, né? Então, a sim, e que questão tudo da isso, autoeficácia também, que a gente que é aquela questão de você ter confiança nos seus próprios recursos, né? Então, assim, eu tenho talentos, eu tenho habilidades e aceito, eu confio neles, eu sei que eu posso alcançar coisas porque eu sou eficiente, né? E aceitar isso. E a questão do auto-merecimento, que é um pilar que as pessoas muitas vezes não percebem, que elas deixam de lado, que elas não percebem que elas não se sentem merecedoras de muitas coisas, é, né? é, Então, porque isso está no subconsciente, não está no consciente da pessoa, ela não sabe que ela faz isso com ela mesma. Só que muitas vezes ela não se sente
merecedora de ter algo. E ela fica desconfortável quando ela recebe, né? Quando ela recebe, ela fica tão desconfortável. Quando ela recebe alguma coisa, ela não sabe lidar com aquilo, porque ela acredita que ela tem que dar algo em troca. Sim. E o fluxo do universo é justamente o dar e o receber, só que você também tem que saber receber. A pessoa sabe dar muito bem, dar carinho, dar atenção, elogiar, mas ela não sabe receber isso. Quando ela recebe um elogio, ela não sabe nem como reagir. Porque ela é pega meio que de surpresa, né? E isso é bem complexo e tem que ser muito trabalhado, essa questão do automerecimento. Sim, eu acho que todos os pilares, né, eles precisam ser trabalhados, porque todos eles é que vão te dar aquela automotivação para fazer alguma coisa, né? Seja no trabalho, não sei, qualquer outra coisa, na vida. Vai te dar uma motivação para você fazer aquilo que você deseja, né? Porque na vida a gente vai fazer o que quer. Não é mesmo? E na realidade, Pri, a gente precisa, acima de tudo, ser autêntico, né? Sim. Autêntico, ser você mesmo. Com as suas imperfeições, com as suas qualidades e tudo mais, mas seja você. Só que para você ser você, para você se sentir seguro no seu lugar, né, no seu corpo, né, na sua mente e tudo mais, você tem que estar com todos esses outros pilares muito fortalecidos. Então você mas tem é difícil, Dani, né? Claro que é. É muito difícil. É uma busca constante, né? Então, só que quando você começa a se conhecer melhor, quando você começa nessa busca de entender quem você é, porque às vezes as pessoas não sabem nem quem elas são direito. Né? Então, assim, eu não sei quais são os meus gostos, porque eu sempre vivi em função das pessoas, eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas, então eu faço tudo que os outros querem, nunca o que eu quero. Você quer agradar, né? Você quer agradar. Eu quero tanto agradar, eu quero tanto ser a pessoa mais legal do universo que eu acabo esquecendo das minhas próprias necessidades. Que aí a gente volta para aquele comecinho do nosso bate-papo, que você falou, as pessoas se abandonam. Eu já me abandonei. Foi um curto espaço de tempo, mas em um determinado momento da minha vida, que eu nem tinha consciência, porque naquele momento eu não estava presente, né? Eu estava tão preocupada em exercer tantos meus 250 mil papéis, que eu esqueci de mim. E aí, naquele momento, que foi, assim, logo depois do desmame da minha primeira filha, eu me abandonei, porque eu vivi em função dela. Se não era dela, era do meu trabalho. Eu esqueci de mim. Eu não tinha tempo para mim. E eu não pedi ajuda. E como estava a sua autoestima? Baixa? Eu nem sei se eu tinha autoestima, porque eu não tinha... Sabe aquela coisa de você se abandonar, de fato, de você não olhar no espelho? E sim, sabe quando que eu percebi? E sabe quando que eu percebi que eu estava desse jeito? Quando uma vez eu olhei uma foto minha, e eu percebi que eu estava com 10 quilos a mais. Eu passei a mesma coisa. Eu estava com 10 quilos a mais e eu não percebi. A gente não percebe mesmo. Não, assim, sabe quando eu fui aumentando o tamanho das roupas e não ia. Eu cortei meu cabelo bem curtinho, eu engordei 10 quilos e eu estava focada no meu trabalho e na minha filha. Era isso, né? Que eram as minhas prioridades, porque era o que eu conseguia dar conta naquele momento. Mas você conseguia, pelo menos você conseguiu dar conta, foi um momento difícil, que você nunca tinha passado, foi a sua primeira filha, tudo novo, né? Tudo é diferente, né? E assim, aquele serzinho ali depende de você e você acaba esquecendo de tudo. Só que é péssimo, né? Porque naquele momento eu me abandonei absurdamente ao ponto de... Até meu marido um dia chegou para mim e falou assim: não tem espaço para mim aí nesse círculo que você criou aí na sua vida, porque é você e sua filha, né? A nossa filha, só que eu não tenho espaço aqui, né? E naquele momento que ele falou para mim, que eu nunca tinha me dado conta, né? Porque você tá tão envolvida que você não percebe que você faz as coisas, né? Que você muda seu comportamento. E aí que eu comecei a despertar, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada? De fato, eu não deixo ele entrar nesse espaço, porque dentro daquele espaço eu estava vamos dizer assim, numa zona de conforto. Eu sabia lidar com tudo, eu conseguia encaixar as coisas ali. Se eu tivesse que encaixar mais alguma coisa, ia ser complicado. E aí que eu percebi que eu precisava me olhar de novo no espelho. E aí eu comecei a me cuidar, enfim, emagreci todos os quilos e tudo mais. E hoje eu vejo fotos daquela época, eu não me reconheço. Porque não era Foi doloroso sair daquela situação?
Na hora que eu me olhei, naquela foto que eu vi eu com tudo isso de quilo a mais, sabe assim, não era eu não me enxergava ali, era uma pessoa, sabe, meio que vazia ali, mas era tão automático que eu não percebia, Pri. E aí eu comecei a me cuidar. E na hora que eu vi resultados, eu vi que eu emagreci super rápido, enfim, comecei a me cuidar, foi até, eu acho que mais ou menos na época que eu te conheci, que eu já Eu comecei a lembro. fazer as... Você gosta de Lembra? cabelo Então, curtinho, aham. então, depois eu mudei, né? E hoje eu me olho hoje, né? Com 43 anos, eu me vejo muito melhor do que há 11 anos atrás. Que Eu foi naquele concordo também, momento. é. Eu vi toda a sua evolução, eu vi isso, eu Lembra? lembro, É. eu lembro que você me contou. Mas eu também não sei se eu já te contei que eu estive numa situação pior. Teve? Sim, eu tive um quadro de depressão profundo há alguns anos atrás, a ponto de não tomar banho, de não arrumar o cabelo, de não sair da cama. Eu dormia o dia inteiro, eu só comia e eu descobri o Rivotril, e aí eu mamava Rivotril de manhã e à noite. E eu virei uma porca. O que que aconteceu? Eu tive 4 barrigas, ninguém acredita. Olhando Desdobras, você assim. hoje, eu não consigo imaginar. Foi Você muito toda linda, triste. perfeita aí. Ah, não, são os seus olhos. É tanta coisa que eu falo, Dani, eu não sei te dizer como eu saí disso, sabe? Porque eu comecei a viciar num remédio e eu não via mais graça na vida, eu não tinha mais perspectiva nenhuma, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais nada, minha vida acabou ali, sabe? E pra Você tinha quantos sair, anos, Pri? eu tinha 26. Nossa, super jovem. Eu tinha 26 anos. Tem, o quê? Eu tô com 30, vou fazer 39. Não sou péssima de matemática, quanto tempo dá? Ah, eu não Quantos faço. anos? Eu sou advogada, não me faz pergunta Acho que dá uns difícil, Pri. 14 anos por aí. Mas também foi difícil me aceitar, porque aí quando você se vê nessa situação, aí você fala, meu Deus, como que eu vou resgatar tudo isso de novo? Como que eu vou conseguir emagrecer? Como que eu vou conseguir um trabalho? Porque eu fiquei muito tempo, eu só queria ficar na cama. Então é muito difícil você Entendi. resgatar tudo isso, ou você desmamar um remédio que está te apagando. Então, realmente, é muita força de vontade que a gente tem que ter, e assim, é um passinho de cada vez para a gente chegar lá e falar assim: ah, não, agora eu consegui, as minhas prioridades são essas, eu preciso cuidar de mim, é importante eu cuidar de mim para que eu possa cuidar das outras pessoas, dos Com meus filhos, do meu certeza, né? marido, do meu trabalho. A gente se sente mais segura, né? Quando a gente se sente bem, fala, nossa, eu vou É, falar e eu vou é, conseguir, tá tudo certo. E quando a gente fala isso, a gente realmente consegue, a gente tem esse poder de tem, conseguir aquilo que a gente quer. É só tem. focar. A gente não pode deixar de lado e falar assim, ah, quer saber? Tô fora Dane-se, e né? dane-se. Exatamente. Na realidade, é muita autorresponsabilidade que a gente chama, né? Aqui quando eu faço os processos de coaching, eu falo assim, quando você percebe que toda a sua vida ela gira em torno das ações que você toma em relação à sua própria vida e não ao que é externo, o que as pessoas buscam, o que as pessoas esperam. Quando você toma as rédeas da sua vida e você percebe que você é a única responsável por fazê-la funcionar, porque eu acho que o É. principal é isso, né? Você entender que é você que está ali, né? A E culpa se não é você dos não outros, né? Aquilo que você não, passa nunca não é vai culpa de ser. ninguém. Não, é você que está ali. Então você tem que começar a se olhar com mais ternura e preocupação. E colocar você na agenda, né? A gente tem Uhum. uma tendência, principalmente quanto mais papéis você acaba exercendo na sua vida, mais você se deixa de lado, né? Então você tem que reservar um tempo de qualidade para você. Você tem que colocar. Eu chamo de mochilinha do autocuidado. Tem Ah, algumas boa. coisas. É uma Muito mochilinha do bom. autocuidado. Cada pessoa tem um. Né? Tem gente Uhum. que quer fazer a unha toda semana, tem gente que quer fazer cabelo toda semana, tem gente que quer ir para academia todos os dias, enfim. A sua mochilinha de autocuidado. A minha, que é uma que eu não abro mão, é fazer uma massagem. Eu faço massagem e drenagem. Eu adoro. É uma coisa que eu deixei de fazer unha, eu deixei de fazer cabelo, eu deixei de fazer muita coisa, mas isso eu não abro mão. Por quê? Porque é o meu momento de relaxamento, é o meu momento que que alguém está cuidando de mim, né? É o Porque seu momento é de essa renovação, né? profissão. Você está se É, renovando para uma alguém está nova cuidando de mim. semana. Alguém Exatamente. está cuidando de mim. Eu não preciso fazer nada.
Eu só Até preciso porque ficar você cuida de quieta. muita gente, né? Você cuida, você Sim, escuta muita coisa. E querendo ou não, é, por mais que você não queira absorver, aquilo tá no seu sim, inconsciente. Você escuta muitas mulheres, são muitas histórias, né? são muitas E histórias. são muitas histórias. E é difícil de não se envolver, né? É quase que impossível, né? Você tenta ser imparcial, né? Porque no processo de coaching, principalmente, e quando a gente trabalha muito com comportamento humano, a gente tenta ficar meio que Neutra. neutro, né? Até porque você não pode julgar, você está ali neutra, né? Uhum. Mas querendo ou não, a pessoa começa a contar alguma história para você, a pessoa começa a contar fases da vida dela que são tão dolorosas quanto algumas que a gente já passou, você começa a se conectar com essa pessoa. E você É, é um, você se coloca no lugar, né? Se fosse eu, o sim, que eu ia fazer, né? você começa a se relacionar com aquela pessoa, porque ela não é só uma cliente. Uhum. Né? O processo de coaching dura aproximadamente 2 a 3 meses. E ao longo desses 2 a 3 meses, você sabe de coisas muito profundas de cada pessoa. É. Então, assim, você acaba acessando partes dolorosas dessa pessoa e partes felizes, né? Você acaba vivendo um pouco da história da pessoa, dependendo do objetivo que ela está buscando, né? Mas no meu caso, assim, 90% das pessoas que me procuram, elas passam pelo processo do autoconhecimento, que são as primeiras sessões. Então, saber sobre o perfil comportamental, saber sobre autossabotagem, quais são seus maiores sabotadores, e tem os valores, tem seus recursos e interferências. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, você acaba entrando um pouco mais na vida dessa pessoa. E principalmente quando a gente começa a trabalhar na autossabotagem. Quando você começa a trabalhar a autossabotagem, você começa a entrar mais profundamente em algumas questões. Né? Uhum. Entra em questões do passado e tudo mais. Embora a gente, no processo de coaching, a gente não fica no passado, a gente sempre olha para o futuro, sempre daqui para frente. Mas algumas vezes você precisa ir lá para entender onde que surgiu toda a história e como que a gente muda esse processo daqui para frente, né? É um Como que eu quero ser daqui para direcionamento, frente. né? Te Na ajuda realidade, a dar uma direção para a pessoa, que às vezes a pessoa está tão perdida que ela não e trabalha sabe. isso também, né? Às vezes ela não percebe que está se auto-sabotando. Eu mesma, eu estava me auto-sabotando, sem É, perceber. é. E A gente e faz é isso, sem acho que perceber. sempre, né? O tempo inteiro, né? A gente cria realidades na nossa cabeça que não necessariamente são verdades absolutas, né? Tem Uhum, muita coisa que é questionável. E aí a sim. gente vive com esse negócio na nossa cabeça, em algum momento fez sentido pra gente, só que hoje não faz mais. Né? Então a gente tem que começar a olhar para o futuro. O que eu quero para o meu futuro? Que tipo de comportamento eu quero ter lá na frente? Né? E principalmente, que tipo de pessoa? Quais as histórias que eu quero contar para as pessoas? Né? Quais as histórias que eu quero contar para os meus netos? Né? O que eu vivi nessa vida? Eu vivi uma vida de vítima, de que eu era. Não, eu quero viver uma vida de realização Uhum, e é. tudo mais, mas até você chegar nessa percepção do quanto que você quer para sua vida, do quanto que você almeja de futuro, você tem que passar por um processo de autoconhecimento para entender aonde você quer chegar, né? O que Mas isso você é quer muito alcançar. bom, Dani. Isso é muito bom, porque é muito difícil você seguir uma direção sem uma orientação, Sim. né? Você seguir e você falar, ai, meu autocuidado, é a minha massagem que me renova, que me faz bem, até porque você escuta muitas coisas. Eu passo pela mesma coisa. Eu não Sim, sou coach, mas eu escuto cada dia uma história diferente, então nunca é a é, mesma coisa, né? é. E é a mesma coisa, eu tenho que estar neutra. Eu não posso falar, olha, faça isso ou faça aquilo. Não, a Mas gente a tem que gente ter um fica se ouvido. perguntando, né? Ai, se fosse eu, o que eu ia Sim, é fazer? natural, né? A gente acaba É, sendo muito ouvinte, né, das sim. pessoas, as pessoas vão trazendo coisas, e eu acho que naquele momento, acho que com você, a pessoa vai e nem percebe que ela está fazendo isso, né? Porque ela vai falando, porque É tão ela está sendo natural. cuidada, é natural para É. ela está num ambiente seguro, porque ela sabe que dali não vai sair, né? Uhum, Tem a questão da, do sigilo da profissão e tudo mais. No meu caso, como sim. coach, como especialista comportamental, tudo que a pessoa fala para mim é sigiloso, eu não saio por aí falando, nem poderia. Né? Algumas pessoas autorizam eu colocar algum tipo de depoimento, mas eu não entro nas questões específicas do que a pessoa trabalhou ali. Às vezes a Uhum, própria pessoa fala, mas ela está confortável em dizer, eu não posso.
eu posso colocar como exemplos, mas não posso citar o nome das pessoas. Então, isso também é algo que deixa a pessoa confortável para se abrir. E no processo de coaching a gente chama isso de rapport, né? De ter uma conexão com a pessoa que está do outro lado. Então ela se sente segura naquele ambiente. Comigo ela se sente segura e com você também, porque ali ela vai e às vezes ela nem percebe que ela está fazendo algum tipo de tá indo em questões muito profundas. Às vezes ela só está colocando coisas para fora, que ela de repente nunca contou para ninguém, né, Pri? E às vezes é o porquê de estar lá. Ah, hoje eu tô aqui porque não tô bem por causa disso, disso, disso. E aí começa a contar todas as histórias. E às vezes você fala assim, nossa, nunca imaginei que eu fosse ouvir história assim, assado, cozida ou frita, né? E isso, querendo ou não, a gente precisa dos cuidados com a gente mesma em relação a isso, pra gente não absorver e às vezes criar isso no mundo da gente. Às vezes a gente Sim, vive no mundo que a gente cria, né? E quanto sim. mais coisa a gente escuta, mas a gente tem que parar e pensar, não, essa história não é minha, né? É, Isso aqui não vai acontecer comigo, para que a gente não é. absorva e leve aquilo para Tem que nossa vida. bloquear, né, a energia de toda aquela história, porque tudo na vida é energia, né? Então, se É, você não tá bem, se você, ainda mais você que pega nas pessoas, você ainda pega nas pessoas, eu não pego, pego, né? Eu é, acho que isso também tem uma questão, né? Você se conecta, né? Você entra no ambiente daquela pessoa física, né? Não só uhum, mental. No meu caso, eu tô no mental, eu atendo muitas pessoas de forma online. Então, eu não tô nem perto da pessoa, né? No seu caso, você tem que pegar nas pessoas, é mais profundo, né? Então, sim. isso a gente tem que se cuidar também. A gente tem que se cuidar para poder cuidar das pessoas de forma mais eficiente. Eu vou incluir a massagem na minha mochilinha do autocuidado, porque eu tô precisando. Faça isso, porque então cada pessoa tem que pensar o que é importante, né? Uhum. O que você não abriria a mão. Então, assim, eu gosto muito de fazer eu gosto muito de fazer, né, de me cuidar, de fazer uma hidratação, mas eu até abro mão disso, porque isso eu consigo fazer sozinha. Algumas coisas eu consigo fazer sozinha. Agora, a massagem eu não consigo. Então, essa é na minha mochilinha. Então, assim, meditação, então alguns dias da semana eu faço meditação, 10 minutinhos, 15 minutinhos, não é nada absurdo, né? Assim, eu coloco uma meditação guiada, coloco meu fone, faço de manhã isso para eu poder conseguir acompanhar toda a rotina da casa e tudo mais, da minha vida, né? Tantas coisas. E se a gente não reserva esse tempinho de qualidade pra a gente acaba lá, igual eu há 11 anos atrás, se esquecendo e não É. vendo a importância de eu me cuidar, né? E aí quando você vê, de repente já passou o prazo, né? Você já não Você perdeu consegue tantas coisas, né? resgatar a É. pessoa que você era, e isso é muito ruim, né? Quando você olha e você não se enxerga naquele corpo, naquela vida, né? Fala, como que eu deixei isso acontecer comigo, né? Geralmente quando a gente Eu, percebe isso é tão tarde, é, né? E é tão doloroso. Eu vou tentar mudar a luz porque tá tão estranho. Melhorou? ficou mais claro agora. Tá. Ficou mais claro agora. Eu não tô nem enxergando. Você não tá nem se jogando, você tá de lente? A Tá. lente tá bem ruim. Eu não tô de lente, não, mas tá um calor miserável aqui nesse Aqui lugar. Que também. essa luz aqui no meu rosto dá um calor. Somos duas. Eu tô na mesma. E aí, Pri, aí considerando tudo aquilo que a gente falou, né? Então, assim, o que a gente pode deixar, porque tá faltando 15 minutinhos para acabar a live. Que Então, tem duas rápido. coisas. Passar assim, ó, voando. E aí, assim, a gente comentou sobre os pilares, a gente falou sobre a necessidade de você se colocar na agenda, a gente falou da questão do autocuidado, de colocar, de criar a mochilinha do autocuidado. Eu falei da minha massagem, você falou que vai colocar a sua. Vou É, para a minha. a gente tem que colocar na agenda. E assim, colocar na agenda de verdade. Assim, é uma recomendação coach mesmo. Coloca na É. agenda. Tal dia é o dia da minha massagem. E coloca ad eterno, que é para não acabar nunca, para você Uhum. lembrar e colocar que isso é importante para você. Ah, eu É. quero, além da massagem, eu quero a meditação, eu coloco lá. Nem sempre eu consigo fazer naquele exato horário. Às vezes acontece Uhum. alguma coisa, só que assim, eu criei um compromisso comigo. Quando você coloca na agenda de verdade,
né? Coloca na agenda do Google lá mesmo, você cria congruência. Então, assim, você fala, não, eu coloquei aqui que eu tenho que fazer a meditação, e aí você se cobra de fazer aquilo. Porque senão a gente deixa de lado o que é importante pra gente. Que a gente vai Mas querer sabe o que cuidar eu de outra acho, pessoa. Dani? Que é importante a gente colocar aí nessa mochilinha do autocuidado que eu amei. Que assim, ai, a massagem é gostoso, fazer o cabelo é gostoso, ai, cuidar da pele é gostoso, é aquilo que dá prazer. Mas tem coisas que elas realmente são prioridades, que a gente deixa de fazer, que é o comer bem, o se alimentar Sim, bem, que a gente acaba sim. deixando de lado por conta, eu vou trabalhar até mais tarde, daqui a pouco eu como qualquer coisinha e tá tudo É, certo. E a isso é uma gente coisa que eu sou criteriosa também. tem que Eu ser gosto de comer prioridade. de forma saudável. Não que eu não coma besteira, claro que eu como, mas não é todo dia. E eu tento comer de Sim. forma reduzida, né? Eu como menos, mas eu como coisas de qualidade, né? Então eu procuro fazer a própria comida. Então sempre que possível a gente come comida nossa, feita em casa, com amor, sabe? Então isso também é, Isso é é, prioridade, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô me sentindo feia, eu tô me sentindo gorda, eu tô me sentindo assado, cozido, só que na verdade ela não tá cuidando do principal, que é a alimentação dela, se ela não come bem, ela não tem um bom humor, ela não vai no banheiro, ela não dorme bem, o cabelo fica é, feio, a pele fica feia, e não é, adianta você fazer o cuidado que for se você não comer bem, se você não tomar é água, importante mesmo. é a Água, nossa. prioridade, é Eu, a eu tô prioridade o na tempo inteiro mochilinha. com uma garrafinha aqui, ó. Eu sempre tô com um copo de água, uma garrafa de água. Eu bebo 4, 5 litros de água, acho que por dia, porque. Eu preciso fazer isso também, porque eu não faço. E o negócio Mas vai acontecendo. Mas eu me alimento é, direitinho. Eu me alimento bem, nos eu sei horários que você se certos. cuida direitinho nessa parte. E você faz Sim. academia, né, Pri? Eu não sei como que tá isso agora. Então, Tô um eu. ano já parada, sem fazer Então, nada. eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer academia. Não gosto, não é uma coisa que eu me sinta, sabe? Não gosto. Então, na mochilinha do autocuidado, se eu puder fugir da academia, eu vou fugir. Você Então, o vai que que eu roubar. faço? O que que eu prefiro fazer? Eu prefiro comer de forma saudável. Então, eu como coisas orgânicas, eu priorizo, eu evito de tomar remédio. Eu só tomo remédio se eu estou no limite da dor mesmo, de verdade. Então, assim, o que eu puder tirar de química do meu corpo, eu tiro. Então, assim, remédio. Então, anticoncepcional, eu não tomo há 18 anos que eu não tomo Eu também não, anticoncepcional. tem muitos Eu não anos. uso DIU, não uso nada. Então, assim, meu organismo, nessa parte, ele tá muito limpo. Então, eu não fumo. Então, Uhum. assim, eu tenho hábitos saudáveis. Ah, uma coisa que eu faço, eu bebo, né? Bebo socialmente, às vezes muito mais do que socialmente, ultimamente na pandemia um pouco mais. Mas, assim, é o meu momento de relax, é uma coisa que eu faço. E eu gosto, né? Eu gosto do ritual de você compartilhar uma taça de vinho, uma cerveja, alguma coisa assim. Isso me dá prazer também. Hum. Mas é óbvio, né? Tudo de forma muito tranquila e tudo mais. Mas assim, se eu puder fugir de academia, eu fujo. Então, há um bom tempo eu não faço academia. Tá se Isso, auto-sabotando, hein? mas assim, não é uma coisa. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro dançar. Se eu tiver a oportunidade Ah, de então tá tudo dançar, bem. Coisa eu melhor. danço. Então, assim, na mochilinha do autocuidado, eu colocaria uma dança, ao invés de uma academia. Uhum. Musculação, por exemplo. Eu sei que é importante. E durante muito tempo eu fiz, mas não é algo que eu falo, oh, que delícia, adoro fazer isso, entendeu? Então, você escolhe coisas para sua mochilinha do autocuidado, né? Então, comer Sim. bem é uma delas. E hoje as pessoas falam assim, eu não consigo comer bem, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Hoje a gente tem muita facilidade, né? Tem muita gente que está desempregada, está fazendo a marmitinha, e Tá, que, gente, é é, super acessível. Se você vai comer num é, restaurante, você vai gastar R$ 25, uma marmitinha é. custa 15. Então isso é muito legal da gente procurar ver o que dá pra gente fazer, pra gente poder se cuidar. E aquelas dicas gostosas que a gente precisa fazer em casa, né? Poxa, a gente precisa passar um creminho no rosto para dormir, para no outro dia você se sentir melhor, não deixar a coisa ficar feia para lá na frente se cuidar. E é bom, é prazeroso, a gente mesmo, deita na cama, eu adoro, pego um creminho ali, eu fico lá, eu massageio meu pé, eu adoro massagear meu pé, eu fico lá massageando meu pé, meu corpo, é o É creminho, o seu e momento, né, Pri? é o Eu não meu sou momento. uma Isso pessoa é que durmo com regra. creme no rosto. Eu não tenho Não, esse hábito, não.
Eu sei que eu devia estar fazendo, mas assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar colágeno. Então, assim, tô tomando colágeno e isso eu percebi que melhorou bastante algumas coisas. Mas assim, eu não saio, por exemplo, na rua sem o filtro O solar. protetor, o Eu protetor uso, solar. eu uso um creme que já tem filtro solar e que tem uma base. Então, isso eu não abro mão. Então, eu sempre saio, Então, eu isso é muito acordo, eu já passo. importante. Né? Eu não É. cuido para dormir, mas assim, quando eu estou durante o dia, eu tenho esse hábito. Eu sempre passei creme no corpo, eu tenho costume de passar óleo durante o banho, quando eu estou tomando banho eu passo óleo. Então, assim, a minha pele, ela é uma pele cuidada por conta dessas questões, né? Porque eu E a sempre gente se fiz sente isso. bem, faz bem pra gente. Às vezes a pessoa Eu fala, ai, gosto credo, eu não disso. quero. Mas uma Eu vez que ela gosto. faz, ela fala, É, você acorda até mais é bonita. gostoso. É, Então, assim, mas por isso que eu falo que a mochilinha do autocuidado tem que ser muito pessoal, porque ela tem sim, que caber na sua rotina, ela tem que caber no seu estilo, porque tem pessoas que não são tão vaidosas e tá tudo bem, é né? verdade. E ela pode não querer passar o creme e tudo mais, mas assim, o que que ela tem que olhar? O tempo, ele é implacável, não tem jeito. Se ela quer ter uma pele melhor, ela tem que começar, pelo menos, passar um creme. Não precisa ser um creme caro. Pode ser um Johnson Exatamente. Johnson, um básico, mas pelo menos você está hidratando sua pele, está tomando água. São coisas que você consegue colocar no seu dia a dia e que a pessoa tem que olhar e falar assim, isso faz sentido para mim, isso eu consigo encaixar, né? Sim, porque Porque a tem gente que gente não é muito consegue, não tem e a gente é muito tempo. diferente. E tem gente que também não coloca isso como uma prioridade. E tá tudo bem. Se a Sim. pessoa estiver bem com ela mesma, falar assim, poxa, tô bem, eu gosto de ser assim, e tá tudo certo, E eu né? acho ótimo quem é assim, que não se preocupa tanto com o que as outras pessoas vão pensar. Ai, gente, eu gosto, eu sou Sim, feliz assim, eu sou feliz assim. sim, e Não, tá tudo tipo, bem. Eu não. conheço algumas pessoas assim, eu conheço muitas pessoas assim, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito tô muito preocupada com moda, por exemplo, eu gosto de me sentir bem dentro da roupa que eu coloquei. Eu Tá fazendo também. sentido para mim, tá tudo certo, né? Eu não sou É, eu muito também. preocupada com essas questões. Mas aí, Pri, até nossa live tá quase acabando, faltam só 7 minutos. Ai, E aí, o Senhor. que que a gente precisa falar, né? Duas questões. Sim. A questão do sorteio. A gente Uhum. havia falado sobre quem colocou lá no post oficial que Eu queria quero. participar, né? Que queria ganhar a limpeza de pele, a hidratação da Pri. Aí eu tenho que fazer o sorteio, tá? Vamos fazer Sim. esse sorteio aqui. Vamos ver se. Vou colocar Ah, aqui tem o no. detalhe, né? Que a gente tem que colocar, marcar uma data depois que passar esse tempo de pandemia. Sim, sim, Até porque isso nós vamos daí a ficar. gente. A gente já tinha colocado isso como uma regra para nossa. Eu estou aqui entrando para gente fazer o sorteio. Vamos ver se. Só que a pessoa também tem que estar aqui, né? Uhum. Então a pessoa tem que estar aqui na live, participando. Vamos ver se vai dar certo. Estou colocando aqui porque é um processo randômico, tá? Uhum. Vamos fazer o sorteio. Pode falando alguma coisa aí, Pri. Tô levantando aqui no sisteminha aqui todas as, as questões, as pessoas que Eu tô colocaram eu. ansiosa para saber quem é que vai, Então, a pessoa tem que quem é estar que vai aqui, ganhar. né? A pessoa tem que estar É, aqui até sim. agora. Se ela não tiver aí, a gente sorteia novamente. Estou rodando aqui. Eu não Vamos sei nem ver como é que se faz vai para rolar. ver isso, quem tá, quem não tá. Ó, Núbia BMT. A Núbia tá aí? Ah, Núbia! A Núbia BMT. Se você tiver aí, Núbia, coloca aí um 8 aqui. Porque Menina, senão a gente tem Núbia que. trabalhou comigo há muitos anos atrás. Ah, Tem é? anos que eu não vejo essa pessoa. Sim, será que ela tá aí? Ó, ela colocou aqui eu quero, mas ela precisa aparecer aí, senão a gente tem que sortear de Aham. novo. Gente, tô chocada. Núbia, Núbia. apareça. Núbia, apareça. Acho que não tá, não. Não tá, não? Ih, Núbia, perdeu, hein?
Vou colocar Vai, aqui, eu vai para mais vou um. printar a tela, vou ver se eu consigo colocar, sortear mais uma pessoa, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Que é a primeira vez que isso acontece da pessoa não estar aqui. Ô, tristeza. Oh, Perdeu, hein, Núbia? perdeu. Vamos. Porque, olha, E é ó, boa, a hein? limpeza de pele da Pri é um espetáculo da natureza e eu É sei, coisa de virginiana, né? quem ganhou foi o Tony Peixoto. Tony Peixoto, você tá aí? Fala, eu tô. E aí, acho que... Deixa eu ver. Ana Beijo. Luísa! É Ana sua vizinha, não é? Luísa. É, Ana Luísa. Dona Tony Peixoto, tu está aqui, você ganhou. Deixa eu ver se você aparece aqui. Não estou conseguindo te achar. Gente, tá um calor Tá insuportável. demais. Tony Peixoto, cadê tu? Não tá, Ó, tô Dani. sorteando. Opa, 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 apareceu! Aê! E Muito bem! eu vou tirar, eu vou mostrar, porque assim, não é sacanagem. A Tony Peixoto é a minha sogra. A Não gente não colocou, acredito! a gente não colocou nenhuma restrição sobre parente, né? Não, tá tudo bem, tá na live, tá tudo bem. Ó, eu vou até printar a tela aqui, vou mandar, depois eu coloco na live para mostrar que não foi sacanagem minha, hein? Ah, não, vamos marcar tudo direitinho. Ó, foi muito merecido porque agora eu tô aqui porque ela tá cuidando do meu filho, tá? Ah, muito bem. É isso aí. Eu vou tirar uma Vai ser um foto. prazer enorme. Ó, eu fiz pelo sistema randômico, então é o próprio sistema que faz o sorteio, tá, gente? Então fiquem, eu sou muito certinha para essas coisas, tá bom? Eu vou eu vou printar a tela e vou colocar junto com com nossa live, né? Então que tá Tá, não, quase perfeito. acabando, faltam 2 minutinhos. Pri, foi uma delícia, muito obrigada. Faremos mais. Ó, estão falando aqui marmelada, não Marmelada. sei o quê. Não é marmelada, eu Ó juro. O O sistema. Hércio, mais Ó, um. Mais eu um. tinha feito, eu tinha feito o primeiro sorteio e a Núbia não estava aqui, então Não a culpa não tava. é minha, eu juro. Eu vou chamar a Núbia. Você fala, Núbia, Você sacanagem. perdeu. Ó lá, a minha sogra falando, ó, o Luca tá aqui, meu filho de 1 ano e meio tá lá no colo dela para eu poder estar aqui. Então, gente, muito Ótimo. obrigada por vocês terem vindo. É sempre um prazer estar com vocês. Eu adoro fazer live, eu adoro essa troca. E a Pri é uma querida, a gente se conhece há muito tempo já, a gente dá Sim. muita risada juntas, né, Pri? Você cuida de É. mim, eu cuido de você de alguma forma. Ó, a Ana tá Meu nome falando, é meu nome é Núbia. Núbia. É nome que de guerra? Opa! Dona Dani, Ana Luísa. ó, eu quero aproveitar que eu sei que tem pouquinho tempo para te agradecer, que esse papo foi super gostoso. Foi a primeira live que eu fiz, foi maravilhoso. Quase nem deu para falar, porque a gente começa num negócio que não acaba mais, né? Eu A acho que a gente gente tem gosta, muito né? assunto, acho que a gente tem muito assunto para falar. É muito gostoso sempre falar do cuidado da mulher, né? Então, do cuidado em si. E É, aí, Pri, seja muito bem-vinda sempre que você quiser. Agora você pode fazer um lá no seu obrigada. perfil, eu participo com você, tá bom? Legal, vamos marcar sim, viu? Obrigada por tudo, obrigada por todo mundo que está aqui presente. E desculpa alguma coisa, se de repente eu falei alguma coisa que machuquei alguém, mas acredito que não, acho que tá tudo bem. Não, a gente Não está contei aqui a no história ambiente de seguro. ninguém. Não, a gente está no É, ambiente seguro, a gente está super tranquila, porque a gente está fazendo o nosso melhor, né, Pri? é A gente verdade, está é isso sempre, aí. a gente está Sempre aqui melhorando. dedicando o nosso tempo para as pessoas, né, poderem se amar, se respeitar, se olhar com mais cuidado, com mais ternura. E não dá para machucar alguém falando assim: ô, lindona, cuida de você, olha um pouco mais para É. você, olha no espelho e se sinta uma mulher fodástica, linda, E que aquilo não acontece só maravilhosa. com ela, que acontece com todo mundo, que já aconteceu Não, comigo, com você e todo acontece mundo. em geral. É, Não o tem o que que não falar. dá é para a gente se abandonar, né? E se Exatamente. entregar. Ignorar e deixar a coisa acontecer, né? Não, vai. Somos
vamos sempre se ajudar, né? Sim, Sempre uma dando mão para outra. Da mulher, a gente fala muito de competição. Na realidade, eu torço muito para que as mulheres não tenham que ficar competindo e tenham que estar, de fato, colaborando. Porque a essência feminina é a colaboração. A essência feminina é o cuidado, é o acolhimento. E é isso praticar que eu prego sororidade. Sororidade, olhar para sua amiga e falar: você é linda, você é maravilhosa. Vem aqui, vou te ajudar. Coloca o seu melhor batom, o seu melhor vestido e vai ser feliz do jeito que você é. Né? E é isso que eu prego, é assim que eu quero ser, é assim que eu quero que minha filha cresça no mundo, que a gente se cuide, que a gente colabore um com os outros e que a gente se ame acima de tudo. E é isso. Que a gente se cuide sempre. Né? Espero que as pessoas tenham curtido e se alguém ficou com alguma dúvida, depois eu vou colocar o contato do Instagram da Pri e aí vocês acionem, né? Busquem a Pri. A Pri é uma excelente profissional, ela é ótima no que ela faz. Os procedimentos que ela faz assim, eu fico impressionada, ela muda o rosto da pessoa sem fazer absurdo, eu não sei. Vamos evidenciar a beleza da pessoa, né? Nossa senhora, tem gente que eu falo, não é possível, ela cortou o nariz, ela fez alguma coisa porque ficou muito perfeito. É uma delícia, eu amo o que eu faço com todo o prazer do mundo, viu, Dani? Eu sei. Obrigada por isso tudo. que você tá aqui, Pri. É por isso que você tá aqui, porque eu sei o quanto que você ama fazer o que você faz e o quanto que você se esforça para que as pessoas saiam de fato bem e felizes lá do seu consultório. E é recíproco, viu? Eu sei que você também é uma excelente profissional. Beijo, fica com Deus, se cuida, viu? Até mais, Obrigada, beijo. Viu? Até mais, tchau, tchau. Turma. Tchau, tchau.